perspectiva que nós conversamos na parte 1, é importante que nós entendamos o papel fundamental da plasticidade cerebral. Né? O que seria essa plasticidade cerebral? A plasticidade cerebral está diretamente relacionada ao que a gente comentou na parte 1, né? Aqueles primeiros 1000 dias. Né? Nesse período, o cérebro está em pleno funcionamento, em pleno desenvolvimento neurológico. A formação de sinapses nervosas ela é muito rápida e acontece de uma forma muito ágil, proporcionando àquela criança um desenvolvimento muito grande nesse período. E é justamente nesse período que o nosso trabalho preventivo, o nosso trabalho de promoção da saúde é mais importante. Por quê? Porque nesse período, por conta dessa plasticidade cerebral, nós vamos estar evitando agravos futuros, né? E é nesse período que nós vamos fazer a questão da estimulação precoce, vamos conversar sobre essa estimulação precoce com os pais, né? A plasticidade cerebral, ela é bem importante, principalmente nos 6 primeiros anos de vida, né? Que a gente chama de primeira infância, mas de forma mais específica nos primeiros 1000 dias, como a gente colocou na parte 1. E qual a principal forma de eu trabalhar essa plasticidade cerebral com aquela criança que eu estou ali atendendo, que eu estou observando se existe algum agravo ou não? Uma das principais formas em que eu posso fazer a minha orientação parental é através das brincadeiras, é através do brincar, né? Através da brincadeira, a criança vai vivenciar normas sociais, vai exercitar a criatividade, ela vai desenvolver o equilíbrio afetivo, ela vai se socializar com as outras crianças, ela vai aprender a ter limite, porque ela vai ter que respeitar a vez dela, ela vai ter regras de convivência. Então, através do brincar, essa criança vai ter várias vivências que vão permitir a ela fazer essa estimulação do cérebro, fazer essa estimulação precoce. E através do brincar, e é nesse brincar que nós vamos observar ou identificar comportamentos que podem ter significado quando a gente pensa nesses agravos, ou quando a gente observa e detecta que é apenas a falta do estímulo, a falta do brincar, né? E que essa orientação é muito importante para os pais. Hoje em dia a gente está passando por essa mudança de paradigmas, cuidar da criança, né? E isso a gente já passa para os pais nas nossas orientações. O cuidar da criança ele vai mais além do que a gente alimentar, do que a gente observar o crescimento daquela criança, do que a gente higienizar aquela criança. O cuidar, ele tem a ver com o brincar, com o estimular, com observar o comportamento daquela criança. Então, esse cuidar, ele vai bem mais além, né? E esse acompanhamento, né, essa puericultura que a gente tanto fala, ela é importantíssima para que a gente possa ir passando para os pais, para que a gente possa convidar os pais a pensar sobre o desenvolvimento, né? A mostrar para os pais que o acompanhamento daquela criança, que cuidar daquela criança tem a ver com observar as funções neurológicas, observar as relações sociais, observar a saúde mental, né, e o psiquismo daquela criança. E que os pais, eles são importantíssimos, né? Eles são corresponsáveis nesse processo. Antes, se trabalhava muito com um modelo, né, dentro desse processo de saúde, adoecimento, aquele modelo centrado no profissional. Né? O profissional vai dizer tudo, ele vai resolver. Não, hoje a gente já tem uma linguagem bem horizontal. Os pais, eles já vão buscar as redes sociais, eles já vão na internet, eles já chegam na consulta com questionamentos. Doutor, eu estou observando que meu filho está com um pouco de atraso, que meu filho não está sustentando bem a cabeça, estou observando algo de diferente. E aí eles já chegam para a gente dizendo muitas vezes e questionando o que é que eu posso fazer, onde é que eu tenho que levar ele, o que é que a gente tem que fazer. Então,
muitos pais, mesmo lá no posto, mesmo lá na atenção básica, já fazem isso. E é importante que nós, profissionais, estimulemos esse pensamento, né? Muitas vezes é importante a gente respeitar também o tempo daquela família, né? Muitas vezes a gente vai observar algum atraso no desenvolvimento daquela criança, e aí a gente vai sinalizar isso para os pais. Muitas vezes os pais não acolhem aquela informação da primeira vez, mas o nosso acompanhamento de forma linear dentro da estratégia de saúde da família nos possibilita que a gente dê o tempo que aquela família precisa. Nós temos o agente de saúde, nós temos o NASF, nós temos o dentista, nós temos o enfermeiro, e esse paciente ele pode ser visto por vários profissionais, e esses profissionais vão estar ali falando a mesma língua e mostrando para aquela família de que realmente precisa uma intervenção dentro daquele contexto da família, dentro daquele contexto daquela criança, né? Então, esse vínculo que a gente cria com a família é importantíssimo, justamente para que aquela família possa ter uma confiança no nosso trabalho e que ela se sinta confortável e segura em fazer esse acompanhamento com a estratégia de saúde da família. Uma ferramenta importantíssima que nós temos para que a gente tenha êxito, né, nessa comunicação, nesse vínculo com essa família é o quê? É a comunicação eficaz, é a nossa relação profissional-paciente. Se a gente tiver um fortalecimento dessa relação, se a gente tiver um bom vínculo com aquela família, nós vamos também ter um sucesso terapêutico, nós vamos fazer com que aquela criança, aquela família venha para a puericultura, de que aquela criança goste de vir para a puericultura, né? Então, essa comunicação eficaz, ela é importantíssima. E dentro da consulta, que a gente possa ter uma estruturação, né? A gente também trouxe essas aulas, né? E na sequência a gente vai observar justamente isso, para que essa abordagem que a gente traz possa também servir de guia para vocês durante a consulta de puericultura, né? A gente sabe que muitas vezes o tempo é corrido, mas é importante que a gente tenha tudo isso em mente para que a gente devagarzinho vá colocando para a família. Porque, como eu falei, a gente tem essa oportunidade do acompanhamento linear, né? Então, não precisa a gente abordar tudo em uma consulta. A gente tem que estruturar a nossa consulta, né? Nós, qualquer profissional da estratégia de saúde da família, a gente tem que ter um objetivo e a gente tem que ter um foco na consulta, né? E como a gente vai ter esse acompanhamento linear, a gente vai abordando a cada consulta, né? Aquela família, aquela criança, e observando de forma objetiva e orientando aquela família de forma objetiva. E passando essa segurança, certo? Então, todos esses aspectos são importantíssimos para que a gente possa dar continuidade à puericultura, para que a gente possa estimular aquela família a continuar fazendo essa puericultura. E mostrando para eles a importância dessa puericultura, né, principalmente até o segundo ano de vida, mas que após isso a criança também precisa ser acompanhada. Não de uma forma mais tão rotineira ou bem próxima, mas pelo menos a cada 3 meses é importante que a criança vá a um profissional da estratégia de saúde da família. E que a gente possa fazer esse acompanhamento de forma linear ao longo da infância daquela criança. Porque, como a gente já colocou, cada fase é uma fase, cada fase pode ter manifestações específicas daquela fase. Então, uma criança que eu vi há alguns anos atrás, ela pode estar completamente diferente. Então, é importante sempre manter esse vínculo e manter toda a equipe atenta àquela criança, atenta àquela família como um todo. Olá, sou Ana Virgínia, enfermeira, e darei continuidade à apresentação com a consulta de puericultura na gestação. Essa consulta pré-natal é uma excelente oportunidade para abrir um canal de escuta e confiança entre a família e os profissionais de saúde. Recomenda-se que essa consulta
aconteça a partir da 32ª semana de gestação, podendo ser fracionada entre as últimas consultas do pré-natal, considerando o atendimento pela estratégia de saúde da família. Tal consulta é aconselhável para todas as famílias, mas possui um valor especial para as mães solteiras, os pais de primeira viagem, aqueles que já experimentaram morte perinatal prévia e nas gestações de alto risco ou múltipla. E é nesse momento que orientamos as gestantes e família quanto às alterações hormonais e emocionais que acontecem durante a gestação. É a oportunidade do profissional conhecer a repercussão do estado gravídico nas emoções da gestante e na família, além de conhecer sobre os dados socioeconômicos e familiares da gestante, a fim de que possa ser identificado aquelas crianças de maior risco social e biológico que serão acompanhados futuramente, além de instruir a gestante sobre os cuidados com a criança já no período intrauterino e orientá-la sobre hábitos saudáveis na gestação. É nesse momento também que você aproveita para orientar essas gestantes sobre os sinais de trabalho de parto, o momento do parto e o período perinatal. Quanto aos sinais de trabalho de parto, a gestante irá reconhecer esses sinais e o momento ideal para buscar atendimento em uma maternidade. Orientar sobre a amamentação e sua importância para a saúde física e emocional do bebê e da mãe, pois evidências sugerem que essa consulta no período pré-natal é excelente para orientar e estimular a amamentação e que o aconselhamento estruturalmente formalizado e o suporte à mãe durante a amamentação aumentam suas taxas de iniciação e manutenção do aleitamento materno. Assim, propõe-se uma sequência nessa abordagem, que é indagar a mãe como ela planeja alimentar o bebê, descrever as vantagens do aleitamento materno, reforçar a importância do aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e a contraindicação do fornecimento de outros alimentos, como água, chás, e fornecer também informações práticas sobre esse processo de amamentação. Como o neonato deve ser amamentado sempre que expressar fome. Como é que ele expressa essa fome? Colocando a mão na boca, sugando ou se agitando. Quais os sinais de saciedade do bebê? Quando o neonato virar para o outro lado, fechar a boca e relaxar os braços e mãos. Qual o número de mamadas ideais para essa criança, em que elas podem variar de 8 a 12 por dia. Mas lembra a essa gestante que no primeiro mês não existe hora certa para amamentar, inclusive à noite. E quais são os sinais de boa alimentação do bebê? Em que há a existência de 5 a 8 fraldas molhadas de urina e 3 a 4 fraldas por fezes por dia. E ainda nessa consulta pré-natal, explique para essa gestante, o ideal é que seja apresentado para ela os testes de triagem neonatal, onde a família deve estar ciente da realização dos 4 testes para o rastreamento de doenças congênitas. São eles: o teste do pezinho, em que deverá ser colhido com 3 a 5 dias de vida, de preferência no 3º dia, e ele irá detectar hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria e anemia falciforme, além do teste da orelhinha, que são as emissões otoacústicas, realizadas para a triagem auditiva neonatal, que deve ser realizada preferencialmente entre 24 e 48 horas de vida, ou no máximo ao final do primeiro mês. Esclareça também que esse método visa identificar precocemente a deficiência auditiva em neonatos e lactentes. Outro teste de triagem neonatal é o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho, realizado de preferência na maternidade, mas possível até a primeira consulta de puericultura. E ele irá indicar
se há algum obstáculo ao desenvolvimento da visão do neonato. E, por fim, o teste do coraçãozinho, que é uma triagem de cardiopatia congênita crítica, daquelas cardiopatias canal dependentes, que deve ser realizado entre 24 e 48 horas de vida antes da alta da maternidade nos recém-nascidos com idade gestacional maior do que 34 semanas. E ainda nessa consulta, é uma excelente oportunidade para fortalecer o vínculo com a gestante e a família e conscientizar sobre a importância de manter o acompanhamento através da puericultura e esclarecer a necessidade e a importância da primeira consulta do RN nos primeiros 15 dias de vida. E acredita-se que essa consulta pré-natal é fundamental no acompanhamento da criança como medidas preventivas relativas à saúde da criança.